Tratado como fenômeno no Boca Juniors, Agostinho Almendra está conversando com vários clubes de futebol no Brasil. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esse tema e vai falar também sobre o São Paulo em busca de redução de sua folha salarial para 2023. Vou te atualizar também sobre a visita de Luiz Campos ao Palmeiras. O chefão do PSG vai mandar uma proposta oficial ao Palmeiras ainda nessa semana pelo Endrick. Para completar, Gerson não ficará no Olympique de Marselha. Será que algum clube brasileiro pode se beneficiar dessa notícia? Te atualizo também sobre o interesse do Vasco no Maracanã. O Vasco é um dos candidatos no consórcio, na licitação que vai ser feita nos próximos dias. Tudo sobre o mercado. Quero falar ainda sobre Ramiro. Será que ele ainda fica no Corinthians? Você vai saber tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui, sem perder tempo, só dois rápidos pedidos para assistir ao vídeo até o fim, se curtir, deixar like e se inscrever no canal, apertando esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nessa terça-feira você pode apostar em jogos da Liga dos Campeões e também no Brasileirão, começar falando sobre o Brasileiro. Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam, vitória do Verdão pagando R$ 1,69. Tem também Flamengo e Santos no Maracanã, vitória rubro-negra pagando R$ 1,65. Na Champions separei duas partidas, Leipzig e Chelsea, vitória dos ingleses na Alemanha pagam R$ 1,77. Tem ainda Benfica e Juventus em Portugal, a vitória do Benfica pagando R$ 2,02. Se você curtiu, pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo ou aponta seu telefone celular para o QR Code que está aparecendo na tela, já faz seu cadastro na Aposta Ganha e sai apostando. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Globo, que decidiu mudar sua programação para o Rio de Janeiro, tudo para poder transmitir o jogo do Vasco na quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, pode ser o jogo do acesso. A Globo ainda não se decidiu para quantos estados essa partida será transmitida, a grade ainda está sendo ajeitada, mas o torcedor vascaíno do Rio de Janeiro já saiba que vai poder assistir ao jogo de São Januário. Bora contar também que o Flamengo decidiu não fazer aquele tradicional evento a Sunfests, para que o torcedor do Flamengo que não foi a Guayaquil possa assistir ao lado de outros torcedores a decisão da Libertadores da América. A alegação rubro-negra é de que não existiram patrocinadores dispostos a investir dinheiro e o Flamengo não queria fazer ou assumir esse custo bastante alto. Bora falar também sobre Fortaleza e Atlético Mineiro, que se enfrentaram no fechamento da rodada do Brasileirão nessa segunda-feira, 0-0 no Castelão. Terceiro jogo seguido em que o Atlético Mineiro não consegue marcar gols, ao menos o Atlético se manteve no sétimo lugar. Fortaleza perdeu a oportunidade de pular para a sétima colocação, mas segue na briga por vaga na pré-Libertadores de 2023. Queria destacar ainda sobre o Fortaleza que o clube, com os 43.660 torcedores da noite dessa segunda-feira, ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores nos jogos do Fortaleza dentro do Castelão ao longo da temporada de 2022. Para fechar o giro de notícias, contar que o Botafogo está à procura de um novo CEO e essa decisão do John Textor passa pela necessidade desse CEO de conhecer bastante sobre futebol. Vou falar também sobre Falcão, ex-treinador da seleção brasileira, do Internacional, que anunciou na noite dessa segunda-feira no Bem Amigos, que está de volta ao mercado, ele quer voltar a ser treinador para completar o Avaí. Por falar em técnico, anunciou a demissão de Lisca doido. Só 7 partidas à frente do clube e uma vitória, 6 derrotas seguidas. Lisca que havia sido demitido do Santos no mês de setembro. Hora de falar sobre o Vasco, que entrou de vez na briga para assumir o Maracanã. Você sabe que na próxima quinta-feira está marcado o processo de licitação. Os interessados vão apresentar através de envelopes as suas propostas para cuidar do estádio. Uma dessas possibilidades diz respeito à parceria entre Flamengo e Fluminense, a mesma que cuidou do estádio nos últimos tempos. Já o Vasco se apresentou como uma novidade, o nome do consórcio é, abre aspas, Maracanã para Todos, exatamente como uma forma de cutucar Flamengo e Fluminense, que são contrários, por exemplo, à utilização do Maracanã pelo Vasco ou pelo Botafogo. Vasco que fechou sociedade com a W Torre, construtora bastante conhecida de estádios de futebol no Brasil, e também com a Legends, que é uma empresa que cuida da gestão de grandes arenas pelo mundo, consórcio interessante que pode desafiar e até vencer Flamengo e Fluminense. Ficaria muito curioso para ver como é que se tornaria o Maracanã sendo assumido pelo Vasco, que já tem um estádio, enquanto o Flamengo e Fluminense que não tem estádio e se utilizam do Maracanã. Essa situação pode dar muito pano para manga. Só mais uma curiosidade, o Vasco está nessa parada auxiliado pela 777 e dessa maneira trata-se do primeiro investidor internacional que entra numa disputa por estádio em território brasileiro.
Bora falar agora sobre o futuro de Gerson, ex-jogador do Flamengo, fez boa temporada passada com a camisa do Olympique de Marselha, sob o comando de Jorge Sampaoli. O Sampaoli foi embora, o Olympique contratou o croata Igor Tudor, que decidiu tirar do Gerson o papel de protagonista. Na atual temporada, nos 16 jogos do Olympique de Marselha, o Gerson só foi titular em 8, tendo uma média de 47 minutos por partida, muito aquém daquilo que se imaginava. Para piorar, nos últimos 3 jogos, o Gerson nem saiu do banco de reservas, irritando de vez não só o jogador, como o seu pai, o Marcão, que é também seu empresário. O Marcão deu uma entrevista muito forte ao L'Équipe, detonando o treinador e deixando bem claro que o Gerson quer deixar o Olympique de Marselha. As frases são as seguintes, abre aspas: "Vou tentar ser equilibrado, mas não posso esconder que estamos com raiva. É uma situação muito difícil. Como pode um jogador que está no auge ficar fora da noite para o dia sem chance de mostrar seu futebol? Isso é incompreensível." E o Marcão continua, abre aspas: "Estamos muito tristes porque esse treinador nos impede de sonhar com uma vaga no grupo para a Copa do Mundo com o Brasil. Temos pouco tempo para aparecer." O Marcão fala como se fosse também um jogador de futebol. Essa é uma das características dele. A gente chegou a entrevistá-lo aqui numa live para o canal. Para completar, o Marcão foi ainda mais enfático com a seguinte declaração, abre aspas: "Nós vamos procurar outro lugar. É inevitável. Vamos nos organizar para sair na próxima janela de transferências", fecha aspas. Você rubro-negro, você torcedor do Palmeiras, atleticano, deve estar esfregando as mãos e imaginando que o Gerson pode ser contratado, certo? Errado. Ele custou aproximadamente 25 milhões de euros ao Olympique de Marselha e o time francês não vai, em hipótese alguma, vendê-lo por um valor inferior a esse. Uma das alternativas, caso o Gerson de fato bata o pé e queira se mudar de clube na janela de inverno na Europa entre dezembro e janeiro, seria jogar no Sevilha, onde nesse momento aparece como técnico o Jorge Sampaoli. Quero falar agora sobre Ramiro, que está de saída do Corinthians, atleta com 115 partidas e 6 gols, somando desde a sua chegada ao Timão. O contrato se encerra em 31 de dezembro e até agora ninguém do Corinthians procurou ele ou seu representante para demonstrar a intenção de ficar. Diante desse cenário, Ramiro já abriu conversas com outros interessados. São 5 clubes da primeira divisão que o procuraram recentemente. O Ramiro já sabe que vai precisar baixar sua pedida. Hoje ele ganha na casa dos 400 mil reais por mês. A saída do Ramiro vai representar um enorme prejuízo ao Corinthians. É que quando ele é contratado do Grêmio, o Corinthians não desembolsa nada e fica com uma dívida de 4 milhões de euros com o Juliano Bertolucci. Essa dívida seria paga quando o Corinthians vendesse o Ramiro. Como o atleta não foi vendido e está saindo de graça, o Bertolucci mais cedo ou mais tarde vai fazer essa cobrança de 4 milhões de euros. Ramiro, que voltou recentemente depois de um período de empréstimo no mundo árabe, esteve em campo em 9 partidas sob o comando do VP, nem deixou uma má impressão, conseguiu ser importante em alguns dos jogos, esteve, por exemplo, em campo nos minutos finais da partida contra o Flamengo, mas diante desse cenário e com a indefinição do futuro do VP, Ramiro fora dos planos. Queria saber se o Ramiro caberia no seu clube do coração. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito do volante. Hora de falar sobre Agustín Almendra. Já ouviu falar? Volante de 22 anos de idade, revelado no Boca Juniors e tratado como uma das grandes promessas do futebol argentino nos últimos tempos. É jogador de nível de Barcelona, Real Madrid, PSG, enfim. O grande problema é que com a mesma quantidade ou capacidade para jogar bola, ele tem a capacidade para arranjar confusão, a ponto de ter sido afastado no Boca Juniors, apesar de tanto talento. Só jogou 2 partidas na atual temporada, as 2 partidas somadas lhe garantiram 10 minutos em campo. A última vez que jogou foi em 20 de fevereiro, o contrato se encerra na metade do ano que vem e o Boca Juniors já avisou que não vai renovar esse contrato, topa inclusive negociá-lo, facilitando a transferência no fim da atual janela de transferências. O empresário do Almendra está conversando com clubes brasileiros. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo foram alguns dos clubes procurados pelos representantes do Almendra com a intenção de negociar. A partir de agora é tentar entender quais as chances de negócio, quanto custaria para contratá-lo e os prós e contras de um atleta muito talentoso, mas também extremamente polêmico. E a questão financeira nem é o maior problema. O salário dele no Boca Juniors é bem pequeno, compatível com a realidade de qualquer clube brasileiro. Também não imagino que vá haver a necessidade de um pagamento muito grande ao Boca Juniors para contratá-lo. Só que será que vale a pena investir em alguém que não soube respeitar a camisa mais pesada do futebol argentino e causou pra caramba no Boca Juniors?
Essa avaliação está sendo feita por clubes brasileiros, sabendo de todo o histórico, mas em caso de acerto, contrata-se um baita jogador e também um enorme problema. Bora falar sobre o São Paulo, que precisa urgentemente baixar custos para a temporada de 2023. O recado já foi dado inclusive ao técnico Rogério Ceni numa reunião recente entre os homens do futebol e o treinador tricolor. São Paulo gasta hoje em média 15 milhões de reais por mês com sua folha salarial, é a quinta maior do país, só atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro. Detalhe importante, São Paulo, apesar de gastar bastante, bem distante da briga pelo título do Campeonato Nacional, é bem verdade, focou nas Copas, foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Sul-Americana e chegou às semifinais da Copa do Brasil. Como é que o São Paulo pretende baixar seu custo? Abrindo mão de jogadores do atual elenco e vai sobrar especialmente para os veteranos. Éder tá fora, economia de mais ou menos 700 mil reais por mês. Miranda só terá seu contrato renovado se aceitar uma enorme redução salarial, o mesmo vale para Reinaldo e para Rafinha. Jogadores já foram avisados de que estão perdendo status dentro do São Paulo e a nova realidade para eles é de salários menores. Caso não queiram ficar, não terão seus contratos prorrogados e o São Paulo economiza ainda mais. São Paulo que também vai abrir mão do Andrés Colorado, está tentando devolver o André Anderson para o futebol italiano, não deve contar com Marcos Guilherme para a próxima temporada. Dessa maneira, imagina-se que a economia pode chegar de 10% a 15%, permitindo também que o São Paulo, nos próximos dias, talvez semanas, possa fazer pequenos movimentos de readequação e contratação de atletas. A prioridade absoluta é por encontrar jogadores de velocidade com um bom drible, hoje a principal carência no elenco de Rogério Ceni. Só para completar, vale a lembrança de que o zagueiro Luizão e o meio atacante Igor Gomes também não ficam, mas aí por opção dos atletas, jogadores que custam bem pouco, o Luizão na casa dos 40 mil por mês, o Igor Gomes ganha 100 mil reais mensais, eles estão em fim de contrato e vão jogar no futebol europeu. Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre o futuro de Endrick, que virou grande centro das atenções nos últimos dias, desde que na Espanha surgiu a notícia de que o PSG fez uma proposta de 20 milhões de euros ao Palmeiras. Proposta descartada, Palmeiras e staff do jogador asseguram que não pintou nada, mas é por pouco tempo. O Luiz Campos, que é o chefão do PSG, esteve pessoalmente no Brasil, mais especificamente em São Paulo, durante o fim de semana. Assistiu no sábado a vitória do Palmeiras por 3-0 em cima do Avaí para ver exclusivamente o futebol do Endrick e deixou o estádio bastante animado. Antes de voltar para a França, ele já havia embarcado nessa segunda-feira. O Luiz ainda conversou com o Abel Ferreira. Eles são muito amigos, ambos portugueses, já chegaram a trabalhar juntos em outro momento. E o Abel passou melhores referências possíveis sobre o atacante de apenas 16 anos de idade. Dessa maneira, o PSG está decidido a contratar o Endrick. O clube francês, inclusive, topa esperar até que o Endrick complete 18 anos de idade, atinja a maioridade e possa embarcar rumo à França. A proposta não chegou, mas será superior a 30 milhões de euros, com a lembrança de que o atual contrato firmado entre o Endrick e o Palmeiras prevê uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Não aguardem por ofertas superiores a esse valor, ninguém vai rasgar dinheiro. Se você pode pagar 40 milhões de euros para tirar o jogador por esse valor, por que você vai oferecer mais? Só para completar, Endrick, que também vai receber muito em breve outras propostas. O Chelsea é um velho interessado, o Bayern de Munique mais recentemente também demonstrou a intenção de contratá-lo. Estou prevendo, a partir de agora, um verdadeiro leilão em relação à fera palmeirense de só 16 anos de idade. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nesta terça-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra de tarde com mais notícias e a partir das 19 horas com o programa do Nicola. Abraço, tchau!